Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Ainda Não Sabemos. Eu sou Miriane de Toledo Henrique, estou aqui com meu amigo Maurício Micheletti. Mal, conta aí o que a gente preparou para hoje. E aí, Mi? Olá, pessoal. A gente vai conversar sobre um troço que é difícil de conversar. Nós vamos tentar entender aqui o que é ser bem-sucedido. Então, se preparem, que vai ter tipo 18 episódios sobre o tema. Quem ouviu o nosso primeiro episódio sabe que lá no comecinho a gente estava inseguro se teríamos ouvintes e olha só, nós temos. E esse assunto foi sugerido por uma ouvinte muito especial que era garantida na época, que é a minha mãe, que ouviu os episódios e falou: pô, mas vocês estão falando de ser bem-sucedido, e o que que é ser bem-sucedido, né? Na cabeça dela, ela até deu alguns exemplos lá de algumas coisas que pessoas bem-sucedidas que não são bem o padrão, se é que há um padrão. Então, hoje eu e o Maurício, a gente vai conversar sobre isso. A ideia aqui é sempre levantar questões, não pretendemos chegar a conclusões. Você quer chegar a alguma conclusão, Mal? Se eu 18 chegar, se eu estou episódios. errado. A ideia é conversar, pessoal, conversar, estimular ideias em vocês. Se vocês quiserem também, entrem em contato conosco, contem suas histórias, a gente vai ficar muito feliz em ouvi-los. Né? Então tá, e aí, Mal, o que é ser bem-sucedido? Você que é consultor de empresas, você deve ter uma ideia até melhor do que eu. Então, eu tentei fazer a lição de casa, né? Fui dar uma lida no que as pessoas chamam de ser bem-sucedido por aí, e tem umas coisas bonitinhas e tem umas coisas irritantes, né? Eu vou dizer o que eu tenho a impressão que não serve para mim, que é essa coisa do ser bem-sucedido é só uma questão de encontrar equilíbrio na vida, sabe? Ah, não, a coisa equilibrou, está tudo bem. Eu acho que tem a ver também com grana, com bem-estar material, com, né, sei lá, com sentimento sei lá, se tornar importante para alguém ou para algo. Eu acho que tem um monte de coisa nessa panela aí que tem que misturar. Então, mas é assim, tudo ideia a ser testada, porque eu não tenho certeza, na Bom, verdade. mas você já me deu uma ideia que bem-sucedido me parece que é alguém que alcança suas próprias metas. Quer dizer, você, para se sentir bem-sucedido, possivelmente vai ter que parar por aí. Não há garantias, né, de que quando a gente alcança o que a gente almeja, a gente vai se sentir realizado. Talvez nesse ponto a gente faz um plano, faz um projeto, chega lá e percebe que falta alguma coisa ou que é um pouco diferente. Mas se a gente nem chegar lá para fazer um ajuste de rota, é bem possível que a gente tenha um sentimento de fracasso, né? De não conseguir aquilo que eu almejava. Acho que o bem-sucedido tem a ver com uma meta, que possivelmente é bastante variável. Esse negócio de meta, né? Porque, putz, uma das coisas difíceis para mim, eu nunca fui muito bom com meta. Basicamente, quando eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, é a hora que eu fico mais feliz de fazer o que eu estou fazendo. Então, tem um lance aí que a meta, né, a meta é um ponto de chegada e tem que ser quantificada de alguma maneira. Ah, eu quero, sei lá, ser bem-sucedido para mim é ter mais tempo, é ter mais dinheiro, é ter tal carro, é morar em tal bairro, ou o que quer que seja, é ou trabalhar em tal empresa. Mas talvez pela minha experiência pessoal, puta, tem tanto acidente no meio do caminho, e eu tenho a impressão que as pessoas bem-sucedidas são as pessoas que meio que elas vão, sabe, seguem o flow, sabe assim, elas vão embora, Uhum. entendeu? Tipo, ah, mas deu tal coisa errado, beleza, vira para cá, muda para cá. Eu tenho esse estereótipo na minha cabeça, que talvez seja só um estereótipo mesmo, que assim, as pessoas bem-sucedidas, elas são as que são mais preparadas para lidar com as incertezas, sabe? Assim, tipo, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Eu não sei se é o melhor caminho, mas eu vou, entendeu? Eu tenho muito essa intuição. O que você acha disso? Quando você fala isso, o que me vem à mente sabe, o Waze, antes do Waze, como é que chamava? Tinha um outro aplicativo que, quando você estava dirigindo em direção à sua meta, né, aquele ponto que você estabelecia como seu ponto de chegada, e você entrava num lugar inesperado,
ele fazia recalculando É. e ele mudava o caminho, mas tinha aquela meta que era lá. Quer Uhum. dizer, o que eu fiquei pensando é que o caminho ele é imprevisível, né? A gente até falou disso sobre evolução de carreira. Você contou um pouco o seu percurso, eu contei um pouco o meu percurso. A gente falou sobre como é difícil. E possivelmente isso é uma invariante das pessoas bem-sucedidas. A gente teria que definir, né? O que é uma pessoa Uhum. bem-sucedida, mas até onde eu estou pensando no começo dessa conversa, que a gente não sabe onde a gente vai chegar com ela, pessoal, aqui não tem roteiro, tá? Se vocês querem um roteiro, começo, meio e fim, assim, meu, é comédia romântica lá no Netflix, ou outro podcast, não sei, aqui a gente vai ver, né? Mas o que me vem em mente das pessoas bem-sucedidas é que elas ultrapassaram as adversidades, elas persistiram, Uhum. elas continuaram. Às vezes personalidades mais não tô nem aí, levanto, sacou da poeira, dou a volta por cima e vou. Às vezes com uma grande volta até retomar um certo circuito e tal, mas não tem caminho fácil para o sucesso ou para Uhum. o sucesso. Não estou falando de pessoas excepcionais, estou falando Sim. de alcançar o que se quer. Uhum. Né? Tem algo aí do se desafiar e chegar lá, para isso precisa de desenvolvimento, desenvolvimento é doloroso, é difícil. Se eu não suportar esse tipo de dor, eu não cresço, eu fico no mesmo lugar. Né? É. Nem todo mundo é ambicioso, né? Tem gente que não tem isso em mente, né? Eu Uhum. quero ser bem-sucedido, eu quero crescer, eu quero conseguir mais do que eu já tenho. Tem gente que não, tem E gente que aí até fico, né, me passa uma dúvida na cabeça, que é assim, uma pessoa que não é ambiciosa, ela tá tudo bem, né? Minha vida tá boa e tá ok, beleza. A gente chamaria essa pessoa de bem-sucedida? Eu não tenho certeza, sabe, se eu chamaria. Eu fico na não. dúvida, entendeu? É, Não, eu não chamaria, mas sem nenhum demérito também. não, Não claro. chamaria porque, né, é como eu não chamo essa parede aqui do meu lado de verde, porque não é verde, não é nada de ruim, é só um fato. Acho que não, acho que o ser bem-sucedido tem a ver com ultrapassar obstáculos, persistir, sair de um ponto, chegar num outro ponto. Se eu tenho uma vida pacata, que eu estou contente com ela, né? Por exemplo, quando eu estava na faculdade, um amigo de faculdade descobriu uma praia, meu, maravilhosa, era uma praia deserta, incrível. Que era ali, saía de Paraty, passando o Pouso de Cajaíba, tinha uma praia que se chamava Sumaca. Uma praia que pequenininha, não tinha ninguém, tinha essa casa em cima do morro. A gente ficava na casa daquele cara que, na verdade, se apropriou um pouco de uma casa que tinha sido. Sabe aquele terreno que está meio abandonado? Quem morava lá era dele. E a gente ia, pegava um barco, parava meia hora de distância, todo mundo com mochila, comida para o final de semana todo, não tinha água quente, banho gelado. A gente tomava banho quando o fogão a lenha estava funcionando, que era para esquentar um pouquinho a água, assim, para tomar banho. Uma coisa super rústica. E tava lá o manequinho. O manequinho morava lá, pescava, cuidava um pouquinho da casa dele, não muito. Não sei. Ele vivia lá, daí ele começou a ganhar algum dinheirinho quando a gente ia lá, pagava R$ 15 por dia, sei lá, tipo, era uma fortuna. Ele ficava milionário cada vez que ia meia dúzia de bagunceiro lá. É, era um cara bem sucedido, mas ele não era um cara mal sucedido. Ele também não fracassou. Ele não foi nem para um lado nem para o outro. Ele tinha uma ideia da vida, eu acho, muito mais de seguir, muito mais de uma rotina. Talvez como alguém, não sei, estou imaginando, né, Mal? Porque são realidades distantes. Eu estou aqui em São Paulo, capital, mas eu fico imaginando um agricultor de subsistência num lugar onde as pessoas criam o seu próprio sustento e trocam entre si, que é a vida, né? Talvez um cara lá fala, eu quero ir para a capital, eu quero ser médico, eu quero vencer na vida, mas então a pessoa vai lá, vai vivendo, vai casando, tendo filho, ficando velho, sendo cuidado, morre, e vai, É, vida boa. eu penso, eu acho que tem duas coisas aí que enquanto você estava falando, eu estava pensando. A primeira
é que a gente está, né, que era uma preocupação minha até, de assim, puta, né, nós vamos falar, né, o que é ser bem-sucedido, enfim, pô, a gente tem que decidir o que é, né, tipo, fazer um corte epistemológico, né, tipo, fazer um corte. Tipo, nós estamos falando do quê? Eu acho que para quem está ouvindo a gente e eventualmente está incomodado, fala, não, mas cara, pô, o cara, entendeu, morar numa praia paradisíaca, com poucas necessidades, esse cara está super bem, está super feliz. Sim, eu acho que o corte epistemológico aqui é o que eu, pelo menos, chamo de ser bem-sucedido, não tem a ver necessariamente com a felicidade. Essa felicidade, Mas era né? isso que eu ia te falar. É esse o ponto. Tipo, você pode ter uma vida incrivelmente satisfatória e feliz e tá pouco se ferrando para ser bem-sucedido. E pode ser que você busque ser bem-sucedido e isso tem um custo emocional ou de ansiedade para você e está tudo bem, né? Mas eu acho que é só para não misturar a estação, porque às vezes uma pessoa que, tipo, puta, mas a minha meta é ser como é que é o nome dele? O Manuelzinho? Manequinho. Manequinho. A minha meta é ser o manequinho. Não, beleza. Não, Se eu você não, não era o ó, manequinho e se tornou o manequinho, você foi bem-sucedido, porque você não estava lá e você foi para lá. Agora, se você nasceu ali e simplesmente lida com aquela realidade, beleza, você pode ser incrivelmente feliz, muito provavelmente bem mais feliz do que eu, mas isso não tem a ver com ser não, bem-sucedido, né? eu não sei. Por exemplo, o manequinho, ele, nossa, eu nunca olhei para ele com esses olhos assim, mas ele não me parecia, especialmente ao longo do tempo, ele não me parecia uma pessoa feliz. Talvez até conviver com essa moçada que às vezes ia para lá, talvez aquilo gerasse uma turbulência nele que antes dele ser descoberto talvez não existia, porque tinha essa moçada que estava na faculdade, que vinha com coisas novas, nós éramos muito jovens, é, trazia uma vida para ele que talvez depois, quando a gente fosse embora, tivesse uma ausência, quer dizer, com o passar do tempo, ele especificamente, ele foi se deteriorando. Depois eu não sei o que aconteceu com ele, mas realmente a gente está saindo um pouco, porque existem pessoas que a gente pode olhar e falar, nossa, essa pessoa é bem-sucedida, e a pessoa é extremamente infeliz, ou é feliz, ou não é bem-sucedida. São aspectos que estão separados. E muitas vezes, quando as pessoas ambicionam se realizar, elas, claro, eu imagino o que eu quero, né? Como você falou, eu quero grana, quero isso, quero reconhecimento, quero status. Por que que eu quero tudo isso? Porque eu acho que quando eu tiver tudo isso, eu finalmente vou ser feliz. É uma demonstração de uma insatisfação, né? Se você for Sim. pegar um discurso, uma teoria budista, uma filosofia budista, os caras vão dizer, a felicidade não está lá, você tem que encontrar a Uhum. felicidade no aqui e agora, e não depende disso, está dentro de você, não está fora, etc e tal. É um assunto complexo, né? É. E quando você estava falando do figurinha, que eu esqueci o nome de novo, O alemão tá firme aí. até tá um texto que está no meu LinkedIn, que eu escrevi Hum, faz tempo já, que era contando a história do João, que era um caseiro de uma chácara nossa. A chácara que você hum, conheceu, inclusive. E o João, ele era o caseiro lá, cuidava daquela chacrinha, e, e a gente, ao longo da vida, sempre teve chácara, sítio, sempre teve caseiro, mas o João era diferente. O João, ele né, morava de graça, não pagava energia elétrica, ganhava um salário. E a maioria dos caseiros que a gente sempre teve, beleza, o cara ficava lá até não aguentar mais, ou até arrumar coisa melhor. O João, ele, tipo, ele usou isso. Então, ele fazia uma horta para vender coisa. Aí depois ele comprou um carro velho lá. Essas coisas, tipo, apareceu lá com um Chevette arrebentado. E a gente olhou e falou: ó, tá vendo? Ó, cara, ó a burrice, né? Já vai comprar uma desgraça que só dá trabalho. Mas ele era muito mais inteligente do que a gente, porque ele começou muito antes do Uber, ele começou a levar o pessoal que morava ali na zona rural para fazer compra no hum. supermercado, então ele ganhava uma grana.
E aí ele melhorou o carro dele. E aí ele comprou um terreno, desses terrenos que não tem documento, não tem nada, um barranco lá qualquer, e ele fez uma casinha. Ele mesmo, entendeu? Então ele ia lá e fez uma casinha. E o que que ele fez quando ele tinha um terreno com uma casinha pronta? Hum, Alugou a casinha e foi fazer a dele depois. Então, quando ele saiu da nossa chácara, ele já tinha a chacrinha dele com a casa alugada e a casa para ele. hum. E já tinha, tipo, puta, já não era mais um Chevette arrebentado, era, sei lá, um Cara super bem sucedido do meu ponto de super. vista. E ele era mesmo, isso é uma coisa, né? Ele é, porque ele está vivo ainda. E, aliás, ele está vivo e hoje na casa que ele fez, que era para ele, a filha dele mora com o marido porque ele comprou uma casa, entendeu? Então, é, tipo, ele Uhum. realmente, ele se virou. Ele era muito inteligente. Ele gostava de conversar comigo porque eu era professor e o sonho dele era ter sido professor. Ele, ele queria ter sido professor. Ele achava bonito ser professor. Você é um amor, né, Mal? Você já tá emocionado pensando no cara. Mas, primeiro que dá uma saudadinha, Que é uma bonito. verdade. Mas assim, sabe quando você, tipo, aí você, né, quando você revisita, você fala, cara, tipo, era um cara incrível que estava ali na minha frente, né? E tipo, aí, né, também tem essa coisa, né? Ser bem-sucedido também tem a ver com, de alguma maneira, quando você olha para trás, a história que dá para montar, que a gente monta ela super linear, como se ela fosse, né? Uhum, Mas a história que dá para montar é uma história que você fala, pô, saiu de um lugar e foi para outro, né? Então uhum. é muito esse o sentimento, assim, se você vê o cara, ele tipo de ser um caseiro de uma chácara, entendeu? Ele virou dono de imóvel e sabe assim? Então é Uhum. muito legal. Ele saiu de um lugar e foi para outro, né? E, obviamente, deve ter tido custos para ele, emocionais. Ah, no final de semana ele ia levantar a parede, a mulher dele brigava com ele, eu sei lá como é que era, mas tem um custo ali, tem um esforço dado a Sempre isso. a gente, né, reclamando. Não, porque foi ele, né? Se eu estivesse contando a história de uma mulher que fez A isso, ia ser o mulher marido enchendo o reclamando, saco, né? Maurício, não. Não, Esse clichê não. não, é verdade, não, Ele mas é só verdade. conseguiu porque a mulher dele estava lá dando uma Não, retaguarda para não, é ele. Isso aí verdade, é não outro é verdade. podcast. Não é verdade, sabe por quê? Porque o contrário também acontece, porque a mulher também, quando ela resolve ser bem-sucedida, o marido vai atrapalhar, ele vai ficar com ciúme, ele vai encher o saco, né? Por Tem que esse você acha custo isso, sempre né? na relação, né? Eu não Então, é sei, mais eu não isso, não é? sei. Eu vejo pessoas que fizeram parcerias importantes pelo sucesso é, do outro, né? Uhum, É claro, eu não conheço essa pessoa e não conheço a mulher dele, mas eu uhum, daqui sem conhecer, eu imaginaria que ela podia ser uma mulher que reclamava dele trabalhar demais e fazer isso e não sei o que mais, com igual chance dela ser uma mulher que vai lá, meu amor, levanta essa nossa casa, a gente vai mudar de vida, eu vou aqui, enquanto você está lá, vou aqui cuidar da nossa filha quer dizer, também pode ser uma pessoa que o apoiou muito e que facilita. Eu vejo discursos de pessoas que, claro, também tiraram todas as rebarbas, né? Que falam, ah, minha mulher é maravilhosa, meu marido é maravilhoso. A gente sabe que teve pau pra caramba no caminho, mas que de alguma forma estava lá, né? Não sei. Também é igual bem-sucedido e felicidade, são coisas separadas. Eu acho que essa história do casal também a gente precisaria olhar com calma, né? porque a impressão que eu fico é assim, né? E realmente, acho que esse é um subtema importante, né? Tipo, dá para ser bem-sucedido sozinho? Né? Eu tenho a impressão que é mais difícil, né? Porque assim, né, eu fiz a brincadeira da mulher de João, mas assim, né? E aí, evidentemente, você reagiu e etc. Mas assim, Piadinha machista, então, não é porque posso. nós vivemos numa sociedade onde uma piada, ela, entendeu? A piada, ela nunca é a piada em si. Ela, tipo, não, mas se refere a uma mulher, então é machista. Mas se tivesse feito uma piada de homem, ela estava bem. Então, eu tenho pirra desse negócio. Mas, enfim, não vou fazer essa digressão neste momento. Mas é que provavelmente é as duas coisas, né? Tipo, o cônjuge ou a cônjuge, ele é a mesma pessoa que, tipo, vai lá e faz, né? Tipo, bora. E também vai ter momentos em que se ressente, fala, viu, mais menos, espera um pouco, agora está dando menos atenção. Tipo, as pessoas são meio que todas essas coisas, né? Tipo, tipo,
um cara ou uma mulher que são casados com uma pessoa que é só uma âncora, que só puxa para baixo, essa pessoa não tem muita chance de ser Então, bem-sucedida. mas isso é uma complexidade, isso é verdade. A gente vai, vamos pegar aqui um caminho lateral, depois a gente volta. Porque num casamento, a gente faz isso, que eu vou chamar simplificadamente de projeções, né? Eu não estou crescendo porque meu marido não me deixa crescer. Eu não estou conseguindo ir lá construir nossa casa, minha mulher fica não sei o quê, e tal, 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 né? Uhum. Mas aí a pergunta seria, né? Por que que você escolheu esse companheiro? Né? Porque muitas vezes a gente dá essas desculpas em nome das próprias dificuldades. Quer dizer, se eu escolho um marido que é uma âncora e que vai me impedir de uma realização, eu não posso dizer que eu não me realizei porque ele não me deixou. Porque eu casei com essa pessoa e eu continuei casada. A gente não está numa época em que a gente não se separa, não se divorcia. E às vezes é uma bela desculpa. Olha, eu nunca me esqueço, eu tive uma colega que ela me contou, eu acho que eu já falei isso aqui em algum podcast. E aí ela falou que os pais casados tipo, há 50 anos, e um reclamava do outro, e um sempre reclamando, porque é você, porque é sua culpa, porque não sei o quê, né? E nada mais gostoso que colocar a culpa na pessoa, mas Que a delícia. pessoa mais próxima de você é ótima, é ela mesma a culpada. E aí, e ela falando assim dos pais, essas brigas e tal, e eu solteira na época, nem era casada, não entendia nada, não dava, você não sabe o que é casamento até ser casado, né? Pessoal solteiro, não dá para saber o que é o casamento até casar. Não, não é até casar. É Depois, até fazer tipo 1 ano e meio de casado. Aí você vem conversar com a gente. e eu perguntei para ela, porque para mim, jovenzinha, era um fenômeno por que que os casais não se separavam, né? Eu falei, "Papai, por que seus pais não se separam?" Ela falou, porque precisa ter alguém para colocar o lixo para fora. O meu lixo está nele, ele é o lixo. Se não tem o cara, eu tenho que tomar a responsabilidade do que eu estou fazendo. É, Então, tem pessoas que podem se desenvolver mais do que outras. Isso é um fato, né? É, é muito difícil se desenvolver, é muito difícil. A gente tem forças internas e no grupo também contra a gente. É só você ver, tem um grupo de amigos, todo mundo, cerveja, churrasco, não sei o quê. Um cara começa a despontar, cara, né? Os amigos vão reclamar. Vai ter um claro. amigo que vai apoiar, mas as pessoas se ressentem do sucesso, se ressentem do próprio sucesso e do sucesso alheio. Se ressentem completamente? Não, nós somos seres ambíguos, mas a gente tem nossas próprias travas, né? Às vezes a gente acha uma mulher e um marido para justificar o que a gente não consegue. Eu vou fazer o papel aqui de estruturar a conversa de vez em quando, que eu acho que é bom, né? Então, assim, me parece que a gente está definindo como bem-sucedido, tipo, estamos ignorando o fator felicidade, tipo, não estamos falando sobre a busca da felicidade, estamos falando sobre quem se move de um lugar para outro, qualquer que seja esse lugar. Então, tipo, ser bem-sucedido eu queria estar em tal situação em algum momento e eu fui lá e criei essa situação. Se foi bom, foi ruim, se eu fiquei feliz, beleza. A gente pode até conversar nisso num outro episódio, mas assim, estamos chamando isso de ser bem-sucedido. Me parece que é isso. Me parece também que tem menos a ver com aonde você chega. Tipo, ser bem-sucedido não é ficar rico, é ficar numa situação diferente, melhor e mais próxima do que você gostaria do que com relação ao seu passado. Estou fazendo isso para tipo, o João caber na minha definição de bem-sucedido. Ele cabe na minha, tipo, ele vivia uma Uhum. vida e ele gerou outra vida ao longo de alguns anos. Ele foi esperto, esforçado e etc. Então, acho que ser bem-sucedido não tem a ver com, tipo, mas, puta, ser bem-sucedido é ganhar quanto dinheiro? Que é uma dúvida que eu sempre tenho. Quanto que eu tenho que ganhar? Eu não sei quanto eu tenho que ganhar. Eu sei quanto eu acho que eu quero, quanto eu sinto que eu mereço, sei lá. Né? Mas eu não ganho duro, e é uma coisa engraçada, porque, tipo, né, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, eventualmente, eu sou consultor de empresas, é, especialmente na área de gestão de gente, e uma das minhas especialidades durante muitos anos, hoje eu faço menos isso,
é estruturar cargo e salário. É super difícil. É difícil. É difícil você determinar quanto vale um trabalho, né? É difícil. Por melhor que seja a Meu remuneração, o cara analista, sente que precisa mais, né? meu analista segundo, são três. O meu analista segundo, é, que era, todos eles, né? Eram caros, são caros. Quando a gente combinou o preço, ele foi bem específico nisso, de dizer isso. Este é o preço, não é o valor. Né? Quanto vale um trabalho? Né? A gente uma vez falou aqui sobre babá. Né? Quanto vale o trabalho de uma babá? 10 vezes o que elas ganham. A babá é Sim, boa, 10 vezes o que elas ganham, em termos de sim, valor, né? Mas tem isso sim. do preço e do valor. É uma super dificuldade. Então, assim, acho que delimitar que estamos chamando de bem-sucedido quem tinha algum Então, objetivo e foi atrás e chegou o mais perto possível, me parece uma boa. posso colocar uma dúvida que eu acho que tem uma questão interessante nisso daí, te ouvindo, falando da felicidade, agora, né, quando você começou a pontuar, que é o seguinte: uma coisa é o ser bem-sucedido para si, e eu penso que esse tipo de noção de bem-sucedido inclui a felicidade. Eu acho difícil uma pessoa ser infeliz e se sentir bem-sucedida. Agora, o outro olhando, né, eu posso olhar para você e falar, nossa, o mal muito bem sucedido, né? Quando eu estava lá, meu, no perrengue do consultório, você consultor de empresa, fazendo não sei o quê, eu tinha quase vontade de falar assim, mal, eu vou te pedir um emprego, cara, me encaixa numa empresa, alguma coisa. Quer dizer, eu te olhava e te via muito bem sucedido, porque uma coisa, e eu não sei como você se sentia naquela época, mas uma coisa é como a gente olha para o outro e outra coisa é como a gente olha para si próprio. Né? Uhum. Para Eu entendo mim, o bem isso. bem-sucedido, uma pessoa efetivamente bem-sucedida, talvez tenha um equilíbrio que eu não sei qual é, que eu não sei em termos de tempo, em termos de vida, etc. e tal, mas inclui felicidade. Inclui felicidade, inclui pouca angústia, inclui. Se a pessoa está sofrendo demais, eu não a vejo como bem-sucedida, pessoalmente. Eu vou dizer, esse cara é rico, esse cara tem sucesso, esse cara tem fama, esse cara tem isso, esse cara. Eu vou dizer do que ele conquistou, mas eu, pessoalmente, não vou considerá-lo bem-sucedido. Então, esse, assim, eu não tenho certeza do que eu acho a respeito. Eu acho que, tipo, faz muito sentido, né? Tipo, não, chamar um cara de bem-sucedido, tipo, o cara miseravelmente infeliz, mas ficou rico. Beleza, né? Ele é rico, né? Ele Agora, é né, rico. antes da gente começar a gravar, eu estava numa reunião que a gente estava fazendo um comentário muito nessa linha. Eu estava com uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos, e a gente fazendo alguns comentários, falando, não, puxa, fulano que faz tal coisa lá, né, cara, eu não queria a vida dele, mas nem que eu ganhasse o dobro do que ele ganha, entendeu? Sabe assim, tipo, eu não aceitaria trabalhar aquele tanto, mesmo que eu ganhasse mais do que ele mesmo ganha. Tipo, né, era uma percepção assim, tipo, tá ganhando dinheiro, tá com trabalho, mas assim, tá com custo alto. Era Que você na minha humilde, não é uma opinião, no meu ponto de vista, você recebeu um leitinho diferente do dele quando você nasceu. É, existe uma coisa que não é uma coisa, eu uso muito coisa porque eu não sei as palavras, tá? Às vezes eu falo coisa que eu não sei como dizer. Eu não sei como dizer isso que eu quero dizer, mas é o seguinte: existem bebês que nascem, esses bebês vão ser bem-sucedidos ou mal-sucedidos, felizes ou infelizes, enfim, vão ter uma vida para se desenvolver. Eles nascem e eles vão encontrar um mundo que vai recebê-los da forma como acontece na vida daquele bebê. Então, você pode ser um bebê desejado, você pode ser um bebê que foi uma surpresa, você pode ter sido uma boa surpresa, você pode ter sido uma surpresa terrível, você pode ter sido um bebê que, enfim, por pouco veio ao mundo. E você pode ser recebido por pais amorosos e atenciosos, você pode ser recebido por uma mãe que
também foi bem cuidada quando ela era pequena. Ou você pode ser recebido por uma mãe que, por questões emocionais dela, do bebê que ela foi, com a mãe dela, com a família dela, uma mãe machucada, uma mãe magoada, uma pessoa que sofreu muito nessa primeira infância. É, quando isso acontece e o bebê dessa mãe sofrida nasce, ela tem dificuldades ali. Ela pode ter uma depressão importante. Ela pode chegar mesmo a uma psicose puerperal, quer dizer, enfim, coisas difíceis emocionais, né? Quando essa mãe não consegue ter uma interação muito boa com esse bebê, o que acontece é que esse bebê, muitas vezes ao ser amamentado, e a gente fala às vezes do leite ou do peito, não sei o que mais, eu tenho uma amiga que debocha desses termos psicanalíticos, fala, esse peito bom, peito ruim, que peito que é bom, que peito que é, ela faz brincadeira, né? Mas o negócio é o seguinte, eu posso pegar meu bebezinho e oferecer um leite para ele na mamadeira ou no peito. Não faz uma diferença, mas o importante é a amamentação, que eu estou alimentando, eu estou dando comida para esse bebê, eu estou nutrindo esse bebê e eu estou oferecendo amor. Eu estou olhando para ele, eu estou interessada nele, eu estou vinculada com ele. Ou eu posso estar vendo televisão, enxufar ali uma mamadeira na boca dele, meu, que ganhe peso e não sei o que mais, tal, tal, tal. Por que eu contei toda essa história muito grande? Porque pessoas que tiveram mães que deram comida sem amor, em geral, são pessoas muito gananciosas. Elas vão trabalhar, elas querem dinheiro, elas querem... E muitas vezes elas não vão ter nem condições de ter a vida emocional que você está dizendo, eu não queria essa vida que ele tem, porque não daria tempo de eu me abastecer do amor da minha família. Essa pessoa às vezes nem está sabendo o que é isso. Talvez ela até trabalhe para estar fora de casa, para não ver os filhos, para estar distante, porque não consegue a conexão amorosa. E aí o dinheiro ou o sucesso vai virar um substituto do amor. Está no lugar de. Uhum. É isso. Outro dia tem coisas que eu não posso falar, tem coisas de consultório que às vezes me vem à cabeça, mas é isso. Uhum. Não, mas eu vou continuar meu trabalho aqui, eu vou fazer, Puxa para o prumo, recalculando. não, é organizando, eu vou botando, eu vou fazer umas caixinhas hoje, é engraçado porque geralmente você tira sarro de mim que eu sou muito cavacalho, né, mas Mas é você porque, não, eu avacalha, só que no avacalho, caminho certo. não, às vezes não, mas é porque é um tema que eu acho tão legal, porque assim, tipo, olha o que a gente está falando, a gente está falando o seguinte, cara, tipo, não vamos confundir ser feliz com ser bem-sucedido. Beleza, ser feliz é uma coisa, ser bem-sucedido é outra, mas é igual a teoria dos conjuntos. Tipo, você pode até ser feliz sem ser bem-sucedido. Beleza, eu sou feliz porque, sei lá, eu vivo numa praia deserta, eu pesco e como, e, tipo, nasci ali, tô bem ali. Mas o que a gente está dizendo são coisas diferentes. Dá para ser feliz, eventualmente, sem ser bem-sucedido. Mas não dá para chamar de bem-sucedido uma pessoa que não tem uma pitada de felicidade no meio. A gente meio que fez esse recorte. Tipo, você Uhum. pode ficar rico, mas ser rico e infeliz também não é ser bem-sucedido, porque a conta ficou muito alta, ela não fechou. Além disso, né, tipo, puxa, eu nasci de uma família rica e continuei rico. Bom, beleza. Você não se mexeu, você não avançou. Então você tem dinheiro, mas você não está na categoria dos bem-sucedidos, no sentido de tipo, que até te mandei da parábola dos talentos. Tipo, você nasceu, você teve os 5 talentos, mas não Conta para o pessoal, devolveu os vamos lá, 5. Não, vamos as lá. pessoas. Parábola dos talentos, vamos lá. Maurício vai contar a história. Não, quem conta é o JC lá, o Jesus Cristo. Né? O JC, né, tá na Bíblia, porque eu venho de uma família católica, tal, então eu lembro das parábolas, e quando a gente estava falando desse episódio, de gravar sobre isso, eu mandei para a Miriane a parábola dos talentos, que o Senhor foi viajar e pegou os 3 servos dele, deu 5 talentos para um, 5 talentos para outro, e acho que 2 talentos para o terceiro. Talento era moeda, né? Vamos. Aliás, né, vamos lembrar disso, né? Talento é moeda. Então, se você tem algum talento e não transforma ele em moeda, você está fazendo alguma merda. Se liga.
Né? Que, tipo, se eu tenho talento e não faço ele virar mais talento, eu sou um orelha seca. Mas, enfim, e aí na parábola, que eu acho que todo mundo conhece, pelo menos de ouvir falar. Não, eu nem conhecia. Eu Não, acho que eu mas já vi. Assim, é então você difícil deve ter conhecer isso ido, aí. tipo, Você numa é missa de culto, sétimo Maurício. dia de alguém e tal, e o cara falou que você, né, que, enfim, você Não estava fui na tirando missa, sarro de não. alguém, sei lá, é a coisa que, né? Mas na parábola é isso, tipo, o Senhor vai viajar e deixa um pouco de dinheiro com cada servo, a hora que ele volta, um dobrou o dinheiro. E ele fala, você vai ganhar ainda mais. O outro não dobrou, mas, enfim, é, se mexeu com o dinheiro. Dobrou também, né? Um Acho que ficou com dobrou 5, também. dobrou para 10, o outro tinha 2, dobrou para 4, Alguma coisa assim. e um ficou com medo Mas de perder. Daí ele isso, e enterrou. enterrou. E, né, aí, menino, vocês estão falando com um cara que, entendeu? Pensa um cara que eu já pensei em ser padre em um momento da minha vida. Então, Mentira! Não verdade. lembrava, eu não Não sabia. sei se você sabia, mas, Pessoal, tipo, momento revelação. né, É por mas isso que você foi fazer filosofia. Você estava indo para o caminho do estava seminário. tudo no meu balaio ali. Mas né, tem vários níveis aí, né? Tipo, o Senhor distribui os talentos com base no que cada um tem de capacidade de entrega. Então, né, essa é a primeira coisa que está lá. Tipo, cara, as pessoas são diferentes. Tem gente com mais capacidade de entrega e gente com menos, e é ok isso, né? Acho que você está falando num dos episódios, sei lá, né? É tudo uma fila. Tem gente melhor que eu, tem gente pior que eu. Estou sempre Eu meio que olho na para mesma cima e olho fila. para Eu olho para baixo. cima, olho Claro, para tem gente baixo, da direita, a gente né? da esquerda. Então, beleza. Então, tem isso, né? Então, tipo, tem diferença entre o que as pessoas são capazes de entregar e o bom Senhor sabe que essas diferenças estão ali. Se eu não me engano, o que recebe, o do meio, que recebe um pouco menos de talento, ou que tem menos capacidade, tipo, quando ele devolve, ele é elogiado e parece que, se eu não me engano, os talentos, inclusive, vão para o que dobrou lá, os talentos. E o mais novo, o menor, né? É porque sempre eu faço uma relação com irmãos, né? Tipo, parece uma escadinha, né? Tadinho, não, mas não, às vezes o mais novo é o. Eu sou o mais novo. É, Não é, fala, Maurício. Não ia dizer é, nada. então, mas né? Tipo, é engraçado isso, né? Olha só, são três irmãos. Mas, enfim, né? Isso é um episódio psicanalítico depois. Mas aí, o mais novo não é só que ele não faz nada. Ele justifica o que ele não fez. Ele fala, como o Senhor é severo, eu fiquei com medo e enterrei os talentos. Então está aqui de volta o que você me deu. Mas ele não assume que ele tomou aquela decisão, você é severo. Por medo de Hum, você eu não fiz nada. Que é o que a gente acabou de falar do pôr a culpa no outro. Entendeu? Tipo, você ganhou o uhum. talento e você não fez nada. E a hora que você tem que falar que você não fez nada, Isso. você, mas é porque você é severo. Eu sou severo com todos os meus servos e teve os que fizeram, os que não fizeram. Olha lá, Então, pessoal. Isso que você está falando é interessante, porque aqui do ainda não sabemos, talvez alguma coisinha a gente esteja vendo e descobrindo que tem a ver com isso da responsabilidade, porque está sim, aí uma outra característica das pessoas bem-sucedidas que eu conheço. sim. Elas pegam a responsabilidade para elas, elas não dão desculpas, elas não falam que foi o outro, elas não fazem isso. Então, eu conheço gente que eu considero, na minha cabeça, bem-sucedidas, que não é só isso. Elas são capazes de assumir responsabilidades que nem é delas para resolver um problema. Tipo, não, beleza, você acha que o problema fui eu? Não tem, relaxa. Entendeu? Ele resolve essa capacidade de não ficar preocupado com, tipo, o outro, o que o outro vai pensar, ou não, não é culpa minha. Eu concordo, acho que tem essa coisa de chamar para si, né? Tipo, chama para si. Não, eu que tenho que fazer, eu vou fazer. Então, isso é muito interessante. Então, ó, corte epistemológico. Dá para ser feliz sem ser bem-sucedido, mas não dá para ser bem-sucedido sem ser feliz. Você tem que ter se mexido de um lugar para outro. Você tem que assumir um grau de responsabilidade e ficar menos preocupado em achar culpado para as bobagens que você faz.
E, eventualmente, até mesmo que tenha gente te atrapalhando, você ter a capacidade de falar, dane-se, eu vou continuar fazendo. Beleza? E é interessante dessa parábola, né, Mal, que está na Bíblia. Você, né, que está ouvindo, não precisa ser religioso. A Bíblia é um livro de muita sabedoria. Você não precisa ser uma pessoa de fé para ouvir essas parábolas e refletir sobre a vida, Uhum. né? É, esse terceiro servo, o Senhor fica com muita raiva dele, né? E tem o desfecho, que é ele ofende, ele xinga esse servo É. e diz: você não vai receber nada, que com aqueles que puderam, receberam seus talentos e multiplicaram aquilo, fizeram essa jornada, esse crescimento, ele ficou contente e recompensou. E esse que não fez nada, que ficou acuado, que ficou com medo, enterrou para não perder, né? Não arriscou ganhar, não sair do lugar, ele falou: você não merece nada. Você vai ficar sem isso, sem não só você não ganhará nada mais, como pode dar aqui esse Você perdeu tudo. talento que eu deixei com você. Esse talento foi o que ele deu pro de 5, eu acho que era o Acho que que foi estava isso, lá, acho que né? é isso mesmo. Né, puta, né, é muito legal É essas uma coisas, aula de porque juros compostos, isso daí. é uma aula de juros compostos, é uma aula de empreendedorismo, é uma aula de relação de trabalho, né, também, que é essa coisa do tipo, não, mas por que fulano ganha mais do que ciclano? Cara, porque tem alguma coisa ali, entendeu? Tipo, então, né, tem todas essas coisas e o que é muito interessante é o seguinte, aí você para de usar o talento como moeda e pensa no talento que a gente chama de talento hoje em dia, né, que é ter uma Uhum, capacidade relativamente acima da média para algo, a quantidade de talento que as pessoas enterram é um troço brutal quando você para uhum. olhar para isso, né? Tipo, Por medo, né? Por medo. medo. É. Uhum, E aí tem a coisa que eu queria muito te ouvir sobre isso, que é uma coisa que eu sempre ouço falar e eu tenho certeza absoluta que existe, mas eu não sei exatamente o que é essa coisa de, tipo, tem gente que é, tem gente que tem medo de tentar porque vai que dá merda e o cara acaba tendo sucesso. Essa coisa do uhum. medo do sucesso, que é A uma gente já coisa que falou um na pouco minha sobre isso. cabeça, como é difícil essa entrada, tipo, como é que você vai ter medo de uma coisa que, tipo, é boa, né? Ué, se eu Tipo, tiver sucesso, minha vida vai mudar. então, mas não é essa a definição de sucesso, tipo, minha vida estava mais ou menos, aí eu tive sucesso, minha vida Mas deu o uma medo da melhorada, mudança não cara. é brincadeira. Eu li alguma coisa esses dias sobre o medo da mudança também. Eu vou ver se eu acho. A gente pode conversar sobre isso. Eu acho que é um assunto que vale a pena abrir. É, eu acho também. Lembrando, né, pessoal, você que ainda está nos ouvindo, não nos abandonou, tipo, as duas pessoas que estão nos ouvindo, a gente vai continuar esse tema, mas um, dois, 10 ou 150 episódios, a gente ainda não sabe, porque a gente não sabe onde vai chegar. Vocês já repararam, a gente vai abrindo porta, né? A gente não fecha nenhuma, a gente vai abrindo porta. E se É, vocês estão gostando, não esqueçam, compartilhe com seus amigos, hein? compartilha, exatamente. Nem que seja para você mandar uma indireta para aquele cretino que trabalha com você. Não, compartilha, isso ajuda a gente. Maurício está sempre avacalhando, Mas xingando. é tão engraçado. Né? Mas assim, e também, né, tipo, nessa altura do campeonato, você nunca tinha ouvido a gente, você recebeu isso aqui num grupo de WhatsApp, a sua tia te mandou, e você está começando a sacar que foi uma indireta para vocês. Fala, mas quem são esses dois filhos da mãe que estão falando desses palpites para mim? Entra lá no ainda não sabemos.com.br e tem o currículo da Miriane lá, você vê que ela estudou um bocadinho, a moça educadinha, uma belezinha mesmo, né? É, né? Ser gentil já é legal, ser gentil com voz de mineirinho é espetacular, né? E aí tem também lá o que eu já fiz da vida, tem um pedacinho lá, não é que nem o da Miriane, mas também não está tão mal assim, tá? Já comi meus pãozinhos É que de você não queijo. colocou, né? Você não colocou um monte de coisa lá que eu já fiquei pensando. Mas, ô Mal, sabe que você falou isso do medo do sucesso, né? Mas quando você começou a falar, eu achei que você ia falar do outro lado, que é o medo de dar errado também. E esse sim, esse eu tive um paciente, eu já contei essa história, se eu estiver repetindo, você me fala. Eu trabalhei um tempo lá no HC com jogadores patológicos.
gamblers, caras que apostavam tudo. Mas era isso, né? Em geral, estava ali no HC, pessoas muito humildes, assim, ganhavam um salário mínimo e gastavam um salário e meio ali no bingo, uma coisa assim. Mas Uhum. tinha um paciente que chamava muita atenção, porque era um homem muito bem sucedido, né? Que tinha ganhado muito dinheiro, um cara empreendedor, tinha aberto loja disso, aberto coisa daquilo, tinha ganhado alguns milhões de reais e estava perdendo tudo. O cara agora só tinha uma casa que valia, sei lá, 7 milhões, alguma coisa assim, era um patrimônio considerável, mas, meu, daqui a pouco ele perdeu a casa também, ele tá não sei o que mais tal. E eu fui incumbida de. Incumbida? Essa. Perdi essa palavra, mas Vida. enfim, me escolheram, fui escolhida, selecionada, um presente, atender essa pessoa que era tão interessante, um homem já de uns 60 anos, uma pessoa muito inteligente, muito capaz, e que estava detonando a própria vida, possivelmente por medo do sucesso. Um dia ele me contou, nunca esqueço essa sessão, ele me contou, ele morava quando ele era criança, ele morava num bairro, num lugar que tinham lá os moleques da rua. E eles eram famílias todos de família de classe média baixa, assim, nada muito espetaculoso assim. E alguns desses garotos se tornaram expoentes, um expoente da moda, um expoente, cada tem uns dois ou três que além desse meu paciente tinha tido muito sucesso na vida, ainda estavam e ainda tem muito sucesso. E esse paciente olhou para mim naquela época e falou assim: você sabe o que mata uma pessoa? Sujeito classe média, tem um bom emprego, tem um bom salário, mora na casinha dele, tem um bom carro e tem medo de perder o que tem. Esse sujeito não sai do lugar. Esse sujeito não vai fazer nada. Mas eu ali com os meus amigos, que a gente, molecada, que a gente jogava bola, a gente não tinha nada a perder. A gente não tinha nada a perder. Foi por isso que a gente cresceu. Que a gente podia arriscar, a gente tinha muito a ganhar. A gente tinha muito a ganhar e nada a perder. Agradeço o dia que me deram esse paciente. A gente aprende tanto. O meu analista que dizia, se os pacientes soubessem o tanto que a gente aprende com eles, eles iam cobrar para ser atendidos pela gente, a gente ia ter que Eu pagar para imagino, todos eu eles. A imagino, gente aprende muito. eu imagino. Eu imagino até porque o meu sentimento como professor era muito esse, né? Os alunos Uhum, não imaginam isso também. Mas, assim, o que você falou, tipo, você já tinha contado a história do HC, não sei se no podcast, mas eu conhecia, tanto que eu sempre uso isso, né? Tipo, eu já falei essa história que você, eu me lembro, né? Sei lá, talvez quando você estava lá, ou um pouco depois, a gente, né, ficou um tempo meio que sem se falar tanto e tal. Eu não sei se é exatamente isso, mas é tipo, o jogador compulsivo, ele tem a emoção, sei lá qual é o faniquito que dá nele, é quando ele perde, né? Tipo, perder daquela coisa, então vou tentar de novo, eu vou jogar mais. Tem um pouco essa coisa do, tipo, o cara tá, né? O cara parece que é quase como se ele é que ficasse mais quando. feliz quando ele perde, tem que tentar de novo, do que quando ele ganha, Não né? Ele sei vai se se mais matando nesse feliz, negócio, né? né? Porque aquilo é uma desgraça, mas a pessoa que é muito culpada, ela fica muito feliz quando ela é punida. O jogador, é claro, a parte consciente dele, ele fala: eu vim aqui para ganhar, eu estou aqui no bingo para ganhar. Só que o Sim. problema, a questão de observação é o seguinte: se eu vou levar em consideração a realidade, se eu vou para o bingo eu perco dinheiro, mesmo que num dia eu ganhe eu perco, mas em geral essas pessoas, mesmo quando elas ganham, elas perdem o que elas entraram, tudo que elas ganharam, pediram dinheiro emprestado, continuaram jogando, então elas perderam o que elas tinham e porque o que elas Demais. ganharam e perderam não conta, né? Uhum. O jogador faz conta errada. Então ele diz assim: não, eu cheguei lá com R$ 1.000, daí ganhei, 20 mil, e daí eu achei que eu podia ganhar mais, daí eu perdi todo esse dinheiro e peguei não sei quanto emprestado, mas eu ganhei 20 mil naquela. Não, não ganhou nada, não ganhou porque não pegou, não se Uhum. apropriou, não fez Se uso tivesse disso e ganhado, tudo estava na mais. sua conta, né? Então, exato. É, então, qual que é o que que eu, de quem está olhando a realidade, o que que eu posso dizer? Essa pessoa foi lá para perder. E ela Uhum. voltou no dia seguinte para perder, porque é isso que ela está fazendo. Uhum. Isso é um fato, não é uma questão de, não, mas eu estou lá para ganhar, tá bom. Só que é uma negação da realidade
brutal. É, porque Então, muitas vezes, Maurício, é uma coisa tão impressionante, a pessoa entra, uma mulher me contou, saiu do trabalho, foi pro bingo. O bingo todo fechado, você não vê muito que horas são, não sei o que mais, colar. Você já viu? Você já entrou nesses lugares? Você vê quando tem um cara viciado, o olho dele tá em outro lugar. uhum. Ela ficou jogando, jogando, jogando e falou: Nossa, 9 horas preciso ir para casa. Achou que era 9 da noite. Quando ela saiu era dia, era 9 da manhã. Ela não viu o tempo passar. Nossa, que viagem. Então, é uma negação, né? Eu bloqueio os meus órgãos perceptivos do que está se passando. Eu fico absolutamente alienada. Se eu estou muito angustiada, graças a Deus que eu consegui esquecer que eu tenho uma mente por essas horas todas, né? Estou pagando para esquecer minha mente. Estou deixando tudo lá. Então, e é muito engraçado isso, porque, né, fazendo aí, ó, botando na caixinha, né, puta, o que é ser bem-sucedido? Bom, tem alguns critérios. Eu preciso sair de onde eu estou para ir para algo melhor, né? Subjetivo esse melhor, mas né, dá para quantificar. Vamos dizer, o custo disso, desse avanço, não é a minha infelicidade, então tem que ter uma pitada de felicidade. Nesse processo, eu vou ser recompensado quanto mais eu coloco os meus talentos a serviço de algo que eu acredite. Então, esse é o lance. Tipo, todo mundo tem um talento, você pode não saber qual é o seu, mas tem, está escondido em algum lugar aí. Então, né, tipo, você tem. Sem enterrar esse negócio aí, bom, Tá frito. beleza, entendeu? Mas, puta, vai custar caro, porque vai chegar um momento em que você nem capitalizou em cima desse talento, falando de dinheiro, objetivamente, e que talvez você nem tenha mais esse talento. Talvez é o caso de grandes atletas, né? Estava vendo outro dia os jogadores de futebol americano, tipo, sei lá, 60% dos jogadores da NFL, lá dos jogadores de futebol americano, declaram falência 5 anos depois de aposentarem, de pararem de jogar. Então, os caras ganham Uhum. uma fortuna absurda, mas acabou. E aí, aquele talento, que era o dele, jogar em futebol, um americano nesse caso, acabou também. Então, tipo, eu perdi o meu talento e ainda perdi tudo que eu tinha, né? Porque eu não enterrei o meu talento, mas eu também não entendi que aquilo era só, vamos dizer, né? Porque essa coisa que você mencionou, tipo, você constrói algo e esse algo ele tem que permanecer. E aí eu puxo para esse cara, esse exemplo que eu acho espetacular, Miriam, que é esse cara, esse jogador compulsivo que você está falando. Porque eu tenho essa percepção, e eu falo isso há muito tempo, tipo, os meus amigos que se deram melhor eram mesmo os que tinham menos a perder. É o cara que não tinha Hum. grana, uma família era muito desestruturada, então o cara, meu, se dane, o cara não entendeu, não tem onde se apegar, ele toca o pau e manda bala. É, e talvez por isso seja tão difícil sucessão de empresa familiar, inclusive, né? Porque, tipo, o filho do fundador, ele já tem o que perder, então talvez ele tenha menos pegada, que é um momento difícil das Ah, fora a empresas. sina, né? Porque é difícil você nascer com o mesmo talento que seu pai, Então, né? Quer dizer, exatamente. claro, você pode viver a vida dele, né? Seu pai é É, músico, tem um monte de músico na tua casa, sei o que mais, você vai sim, aprender a tocar um sim. instrumento, mas isso ser o seu talento é É, uma outra história, é outra né? história, mas tem mais aí, né? Tipo, quando você fala, por exemplo, que esse cara, né? Tipo, é muito legal. Não tem nada a perder, então toca o pau, vambora. Isso não tem a ver necessariamente com não ter efetivamente nada a perder. É com ter a capacidade de entender que você vai ter que deixar coisa para trás. Então, eu acho essa uma coisa que talvez tenha a ver com ser bem-sucedido. Ah, mas então, puxa, se o peito que eu tive foi bom, a minha chance de ser bem-sucedido, de ter ambição é menor? Não, né? Sabendo Não, que tem um custo, tipo, ó, puta, você já tem conforto, você não precisa de tanta aprovação, você não precisa do peito do mundo, você já teve. Mas mesmo assim, você tem vontade de ir para alguns lugares e fazer coisas, então, né, essa coisa, eu achei essa reflexão do peito muito legal. Lógico que também, porque eu estou com uma filha amamentando e eu vejo aquilo, hum, então, né, tipo, aquilo é incrivelmente óbvio. Mas o jogador, Miriam, o que eu acho mais legal é o seguinte, é uma lição de assimetria, né? Que o Nassim Taleb fala muito isso. Não sei se você já leu Nassim Taleb, você sabe quem é, mas é um cara não. super legal, é super legal.
Ele, né, é, ele é um cara que era de finanças, mas ele é um cara inteligente, enfim, né, é um cara legal. E ele que escreveu aquele livro, O Antifrágil, né, que é essa Tá? tese de tipo, puta, durante um tempo ficou todo mundo falando de resiliência. Nós tem que ter resiliência. Tem que ter resiliência. E resiliência, tem até, acho que tem um vídeo até que tem, acho que no site da Reality lá, de uma palestra que eu estava participando, que a gente fala disso no momento. Resiliência é a coisa da física, né? Tipo, uma mola é resiliente. Tipo, a resiliência é a característica do Uhum. material que tende a voltar para o seu estado original, né? Então, você comprime a mola, ela volta. Então, ela é resiliente. Então, beleza, você está lá em busca do que quer que você queira e você vai tomar pancada e você tem que conseguir minimamente voltar para o teu eixo ali. Mas essa coisa do não tem nada a perder, ela tem a ver com a antifragilidade, que é o exemplo que eu dei nesse vídeo, que eu não sei se ele está em algum lugar, até vou ver, depois põe um link aqui. É assim, o carro, você pega um carro e tira o amortecedor dele, deixa só a mola e anda numa Hum, estrada de terra, a mola vai quebrar, a mola quebra. Né? Tipo, se eu hum, pegar o meu carro e for dirigir em Interlagos sem o amortecedor, a mola quebra, porque ela é resiliente, mas ela tem um limite de exaustão do material que ela trinca e quebra. E como é que você resolve esse problema? Você põe um amortecedor. Então, quando a mola, você passou no negócio, a mola, né, o pneu do seu carro subiu, mas o amortecedor empurrou ela de volta. Então, você tem hum. uma força contrária ali empurrando. Então, a resiliência ajudada por essa força, que é a antifragilidade. Tipo, puta, eu envergo, mas não quebro. E se você me envergar, não é só que eu não quebro, eu volto mais forte do que você me É, envergou, é, e entendeu? uhum, E daí você vê isso, tipo, esse cara, né, no limite, quando o cara perde o limite, inclusive do até onde eu estou disposto a ir de volta, ele bota tudo a perder. Daí ele tá, né, eu estou pensando no jogador compulsivo. Eu perco, né, sei lá, eu já fui num cassino, por exemplo, né? Eu não sou um jogador compulsivo. Então o que eu fiz? A primeira vez que eu joguei tipo $2, e a hora que eu perdi, eu fiquei triste e fui embora. E daí, quando fui jogar de novo, quando a hora que eu ganhei, eu parei. Vou perder, ganhei, eu quero levar o dinheiro embora, né? Esse é o brinde. Mas o cara não é, né? Ele perde e aí ele se endivida. Tipo, é como se o amortecedor dele empurrasse mais do que devia. Então a mola dele quebra porque ele exagera nessa dose, que provavelmente tem a ver com essa coisa do se sabotar, e não sei a psicanálise por trás disso, mas vamos dizer, é. é meio que o desejo, né? Como é que era o negócio do Freud? Na Pulsão de verdade, ele é morte. O cara quebrado. tá querendo morrer ali de alguma maneira, né? A gente inverte um pouco, né? A gente entende que o comportamento é o resultado do que acontece na vida mental dessa pessoa. Então, não é Uhum. que ele quebra porque isso acontece. Isso Isso acontece porque acontece ele quer. porque ele é quebrado, né? Entendi. Agora, você falou isso da mola. é, Me veio mais uma ideia. A gente depois não sei como que você vai fazer para fechar essas caixinhas. A gente também daqui a pouco, né, pessoal, vão preparando, vão terminando o treino, vão estacionando o carro, tá enxugando a louça aí, que o negócio está chegando no final. É, mas eu não lembro onde eu li, é um modelo interessante também, da história das tempestades nas florestas, né? Que quando você tem uma árvore que é muito dura ou muito rígida, numa tempestade, numa ventania, ela cai. E o bambu, por sua vez, não. Ele balança, né? Porque você estava falando ar, ai, gente, do Amortecedor. amortecedor. E, e eu, de repente, comecei a pensar, quando você estava falando de resiliência, que resiliência, você estava fazendo essa imagem da mola, eu estou vendo aqui o Maurício mexendo as mãos na minha frente, que a gente está se vendo. Eu estava pensando nessa característica de flexibilidade, que eu penso que é uma característica importante também quando a gente vai falar em sucesso, né? Ou quando a gente vai falar em desenvolvimento, uma capacidade de você ir se
e se adaptando à realidade, né? E Uhum, se curvando, e se dobrando. A pessoa que ela é muito rígida, que tem que ser do jeito dela, que tem que ser, uhum, ela vai encontrar muita dificuldade, né? Uma fonte de água, a água vai descendo, ela vai encontrando o caminho uhum, dela, ela vai, né? Tem uma pedra aqui, então vou desviando, vou para cá, e ela vai que vai até que se torna um riachinho, uhum. depois um rio, depois tudo isso aí. Então, acho que flexibilidade também é algo para a gente. Depois eu não sei como é que arruma a caixa, viu, Mal? Porque o meu negócio é fazer bagunça. Então depois pode fazer Não, um rap então, aí. o meu também, Tua vez. o meu também, mas ó, eu acho que nós andamos lindamente até aqui, fomos bem-sucedidos até o momento, Tamo, assim, tamo bem sem roteiro, eu né? tô achando. Pessoal, vocês Pois é, gostaram? Conta pra gente. gente, é tudo improvisado, então, puta, você tá vendo a gente em algum lugar que dá para você, tipo, curtir, mandar uma mensagem, faz favor, entendeu? Pô, puta esforço aqui, premia a gente, cacete, né? Pô, mas assim, essa coisa, né, da, tipo, a gente saiu de meio que não sabia nem exatamente como definir isso, ser bem-sucedido, a gente abriu um monte de porta, eu também não sei como é que a gente fecha tudo, mas é muito legal, porque, assim, essa história do bambu, né, tipo, quando venta, sei lá, imagine você que está nos ouvindo no Spotify, por exemplo, que você não está vendo minha cara, se você é um bambu, o vento vem pela sua direita, você vai envergar para a sua esquerda, concorda? Quando você volta, você não, o bambu. Quando o bambu volta, ele não volta exatamente quando ele estava. Ele dá uma estilingada para o outro lado. É como se ele fizesse, entendeu? Ele Uhum. carrega a pancada que ele tomou e ele não só volta quando ele estava, como ele também avança um pouco. Ele faz aquele pum, a chicotada, que eu acho que é uma característica de pessoas bem-sucedidas. É uma flexibilidade, mas não é uma flexibilidade qualquer. É uma flexibilidade do tipo, se você fizer eu desviar um pouco, não é só que está tudo bem, é que eu vou fazer alguma coisa com esse desvio. Eu vou, tipo, eu vou aproveitar Uhum. ele para fazer um pouquinho mais. Eu acho que tem isso também. É quase que uma espécie de santa teimosia, sabe? Tipo, você está dizendo que não dá? Então, eu vou te mostrar. Não só dá, como vou fazer até melhor que você estava falando. Puxa, esse investimento não deu? Não, espera um pouco. Você vai ver que, entendeu? Agora eu aprendi, vou fazer até melhor. Essa coisa do cara, quando ele toma um empurrão, deve ter uma razão aí, a gente pode falar no próximo episódio, psicanalítica ou mental, que é assim, tem gente que toma um empurrão e cai. Cai. Por quê? O vento, filha da mãe, maldito vento, o vento comunista ou fascista me derrubou. Então o cara toma o vento e quebra e chora. Tem o cara que volta para onde estava. Esse é meio que o flexível tradicional. Não, nada me abala, eu volto. E tem esse bambu, que é tipo, puta, me atrapalhou, eu sou antifrágil. Quando eu volto um bocadinho mais forte. E é esse percentualzinho que lá na frente, em 10, 20 anos, vai na somatória dos juros compostos fazer aquela pessoa ser mais bem-sucedida do que a média Hum. das pessoas. Então, acho que esses elementos estão muito aí. Que também é um outro ponto, né? Eu acho que essa história do bem-sucedido tem a ver com um comparativo, né? Eu, numa ilha deserta, só vou ser bem-sucedida, né? Se tiver alguém para ver o que eu consegui realizar Uhum, nessa ilha deserta, senão não vou ser uhum, nada, né? uhum, E eu acho que o exatamente. bem-sucedido tem esse negócio de como a gente se olha para o lado, né? Como a gente olha para o outro, como a gente Uhum, se compara, como muitas vezes a gente quer vencer, quer ser mais que alguém, para também, quem sim, sabe assim, resolvo minhas questões de autoestima, né? Todas essas histórias, enfim. Cenas dos próximos episódios, né? eu nunca falei isso, eu acho. Geralmente é você que fala, então, mas eu quero falar. Se você ouviu até agora, você é a última pessoa que ficou até agora, entra lá no ainda não sabemos.com.br, tem um lugar lá que você fala com a gente. E essa semana vai entrar um número de WhatsApp lá, tem o nosso e-mail lá, entra lá e fale com a gente se a gente, tipo, vocês são O que idiotas, que é estão bem falando sucedido? merda, Não, não, ouvinte, não tá legal fala pra isso, não precisa falar isso. cacete, entendeu? Mas Fala, fala com a pessoal, gente, pergunta coisa, sei lá. o que que é ser bem-sucedido para vocês, né? Se vocês não têm o nosso número pessoal, não nos conhecem ainda pessoalmente, né? Vocês podem ir lá no nosso site, tem lá o link, nosso e-mail, podcast, ainda não sabemos.com.br, e você pode entrar em contato com a gente. Se você é nosso amigo, nosso colega, minha mãe, Sua
tá ouvindo o mande um beijo para podcast. sua mãe, porque ela gerou esse podcast. Ela tá ouvindo, ela tá ouvindo. Mãe Maurício está te mandando um beijo. Então, manda pra gente o que é ser bem-sucedido, o que você pensou, o que esse papo de hoje fez você imaginar, não é? Quais são suas metas, como você se sente com relação. Conta pra gente, vai ser legal. Assim você traz um pouco de fermento, né? Vai enriquecendo aí o nosso papo, fazendo o nosso papo crescer também. A gente conta com vocês, queridos ouvintes. Isso aí. Mal, me Eu adorei. diverti. Eu adorei. Eu também. Tá, Então ótimo. tá. Um beijo, até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Ficou bem legal, hein, irmão?